Coluna do nosso querido João César de Castro Rocha, professor titular de literatura comparada da UERJ e cientista do nosso estado, da FAPERJ, autor de 14 livros. Seu trabalho já foi traduzido para o espanhol, mandarim, italiano, francês, alemão e inglês. Sobre o golpe militar de 64. 1º de abril, para não deixar de lembrar, tá lá no ICL Notícias, a retórica na ponta do fuzil é um argumento difícil de ser contestado. Vou mostrar aqui, ó. 1964, um general. A história brasileira é marcada por continuidades perturbadoras, como se estivéssemos condenados a um eterno retorno. Mas sem qualquer pretensão filosófica, claro está. Na madrugada de 1º de janeiro de 64, o general Olímpio Mourão Filho baixou as tropas que comandava de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, sem encontrar resistência das forças legalistas, chegou à antiga capital da República, que havia sido transferida para Brasília somente há 4 anos. Simbolicamente, tomar a cidade maravilhosa de assalto significava, aos olhos da nação, tomar o poder. Ademais, o então governador da Guanabara, Carlos Lacerda, era um entusiasta do golpe militar, de modo que o general se encaminhava para um território favorável. No dia seguinte, o senador Auro de Moura Andrade declarou vaga a presidência da República, muito embora o presidente João Goulart ainda se encontrasse no território nacional. No dia 11 de abril, o Marechal Castelo Branco foi eleito por modestos 98,36% dos votos válidos por um congresso devidamente escaldado pela promulgação do ato institucional número 1, de 9 de abril. Os parágrafos de abertura do AI-1, uma espécie de introdução de um filme de terror, esclareciam com eloquência a natureza do novo regime. É indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver neste momento, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução, meus caros e minhas caras. Vocês estão mandando pix e superchat, gente? Tá tudo parado aqui, né, turma? Estamos com um monte de gente assistindo a live, mas cadê vocês contribuindo, hein? A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz não o interesse e a vontade do grupo, mas o interesse e a vontade da nação. A revolução vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte, este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Essa é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesmas, meus caros, minhas caras. O Eduardo é escrivão da polícia, tá? Sem dúvida, a retórica da ponta do fuzil é um argumento difícil de ser contestado. A revolução vitoriosa se legitima por si mesma, tautologia que encapsula o projeto autoritário de Estado desde agosto de 61, com a renúncia do presidente Jânio Quadros. 1937, um capitão. Rápida volta ao passado. Em 37, no seio da ação integralista brasileira, um jovem capitão, chefe do serviço secreto do movimento, recebeu uma solicitação do líder máximo, Plínio Salgado. Qual seria a estratégia adotada pelos comunistas numa hipotética tentativa de tomada de poder no Brasil? A pergunta não era desarrazoada. 2 anos antes, em novembro de 35, Luiz Carlos Prestes liderava uma rebelião malograda em alguns quartéis do país. Como uma tal tentativa poderia triunfar? O jovem capitão esmerou-se no cumprimento da tarefa. Leitor de Revue de Deux Mondes, encontrou um artigo que descrevia a ascensão do líder comunista húngaro Béla Kun, que entre 21 de março e 1º de agosto de 1919 prendeu a República Soviética, comandou a República Soviética Húngara, adaptou aqui e ali, aumentou vários pontos, adicionou o antissemitismo que caracterizava alguns dos importantes nomes do integralismo, como por exemplo Gustavo Barroso, e entregou o boletim de informação número 4 para Plínio Salgado. Contudo, o autor de O Estrangeiro, lançado em 26, desaprovou o que lhe pareceu exageros e excessos na trama urdida pelo jovem capitão.
Mas o esforço não foi em vão. O Plano Cohen chegou às mãos do coronel Góes Monteiro, à época chefe do Estado-Maior de Exército. A circunstância não poderia ser mais propícia. Getúlio Vargas receava as eleições presidenciais, que deveriam ocorrer em 1938. Inclusive, um dos candidatos mais fortes era justamente Plínio Salgado. Juntou a fome com a vontade de comer, a Constituição de 1934. Vargas divulgou o Plano Cohen como se fosse a descoberta bombástica de uma ameaça concreta e brandindo o anticomunismo, que desde 1935 nunca mais deixaria o discurso do militarismo brasileiro, decretou no dia 10 de novembro de 1937 o Estado Novo, a terrível ditadura que durou até 1945. Transmitido pelo rádio, o discurso que anunciou a ditadura assim terminava: quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal que o regime constitucional perdeu seu valor prático, subsistindo apenas com a abstração. Há tanto havia chegado ao país a complicada máquina de que se dispunha para governar-se não funcionava, não existiam órgãos apropriados através dos quais pudesse exprimir os pronunciamentos da sua inteligência e os decretos da sua vontade. Obrigado, Game Jesus, querido! Devemos manter viva e fresca a memória para proteger o fato real. Memórias são frágeis e facilmente moldáveis, uma excelente ferramenta na mão de manipuladores. Tá faltando muita meta ainda, tá, gente? Recebemos muito pouco até o momento. Vamos contribuir, que é muito importante. Alexei, meu e-mail é pedrozambarda@gmail.com. Manda lá, que aí eu vejo, meu caro. E é isso aí, meus queridos e minhas queridas. Vamos fazer contribuições aí financeiras, que a gente precisa da ajuda de vocês para fazer bem o nosso trabalho, meus caros e minhas caras. Aí continua o Vargas, né? Restauramos a nação na sua autoridade e liberdade de ação, na sua autoridade dando-lhes instrumentos de poder real. Isso aqui é o anúncio de uma ditadura, tá, gente? Que foi o Estado Novo. A gente não pode manipular e dizer que não, tá? Na sua autoridade, dando-lhes instrumentos de poder real e efetivo, com que possa sobrepor-se às influências desagregadoras, internas ou externas, na sua liberdade, abrindo o plenário do julgamento nacional sobre os meios e os fins do governo e deixando-o construir livremente a sua história e o seu destino. As décadas são distantes e os termos são diferentes, mas o espírito das duas ditaduras se irmana. Sintoma maior, em ambos os casos, o regime autoritário é legitimidade pela própria autoridade das armas. Conveniente, não é mesmo? O nome do jovem capitão que redigiu o Plano Cohen, você já adivinhou, não é mesmo? Pois é, Olímpio Mourão Filho, o mesmo militar que deu o golpe de 64, estava lá na ditadura de Vargas. Uma coluna do João César sobre o Olímpio Mourão, né? O outro Mourão, né? A gente tem o Mourão de agora, mas a gente tem o outro Mourão. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.